Olá pessoal de novo, bem-vindos aí a mais um vídeo meu aqui no meu canal. E gente, no vídeo de hoje eu queria fazer algo que eu acho que vai ser bem interessante, que eu nunca vi aqui no YouTube nem em nenhum outro lugar, que é falar um pouco sobre o Stanislavski, né, que eu já fiz 500 vídeos aqui sobre ele. Quem tá aqui por causa de teatro sabe. Na verdade, a grande maioria das pessoas que chegaram aqui por causa de teatro foi procurando vídeos sobre Stanislavski, né? Mas nesse vídeo, eu não vou falar sobre o método do Stanislavski, ou o sistema do Stanislavski. Eu vou falar sobre a personalidade do Stanislavski. Reparem que eu não falei nem vida, não vou aqui falar sobre a vida do Stanislavski, não vou fazer uma biografia, porque isso aí tem também no YouTube. Eu vou falar um pouco sobre a personalidade do Stanislavski, porque é algo que me interessa muito, essa questão de personalidade. Sempre os autores, os pesquisadores que eu gosto, eu sempre fico imaginando como é que eles eram como pessoa, como seres humanos, além do lado profissional deles, porque eu acho que isso ajuda a gente a entender o porquê que eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo e o porquê que eles estavam fazendo da maneira que eles estavam fazendo as coisas, né? No caso do Stanislavski, criando o sistema de atuação dele. Para ajudar o ator a chegar na atuação viva que ele tanto buscava, né? E para isso, para falar para vocês um pouco sobre a personalidade do Stanislavski, como é que ele era, como é que ele tratava as pessoas, como é que era uma aula dele, como é que ele falava na aula, como é que ele falava com os atores, eu vou utilizar como base alguns livros que eu li, tá? Que contam pra gente, mostram pra gente, dão uma ideia pra gente desse comportamento dele. Eu acho que a questão é... Acho que a palavra talvez seja comportamento mesmo, personalidade barra e comportamento. E alguns desses livros são, eu vou citar aqui, né, três desses livros só tem em inglês. E outros não tem em português. E os que só tem em inglês é uma biografia escrita sobre o Stanislavski, não é aquele livro do Stanislavski, Minha Vida na Arte, que ele escreve sobre ele. É uma biografia sobre ele, que é o meu livro favorito sobre teatro. Eu já li ela umas 3, 4 vezes. Tem até um corte aqui no canal falando só sobre esse livro. Um corte de uma live e tal. Que é o Stanislavski, His Life and Art. Que, como eu disse, infelizmente só tem em inglês. Que já dá uma visão bem interessante pra gente de como ele era. Porque fala da vida dele, né? E dentro disso aí de falar da vida dele, a gente acaba tendo os vislumbres aí da personalidade dele, enfim, do comportamento dele. Outro livro é o Stanislavski Directs, que também não tem em português, que seria algo como Stanislavski Dirige, né? O nome do outro livro que eu citei primeiro em português seria Stanislavski, a Sua Vida na Arte, ou A Vida Dele na Arte, né? A Vida do Stanislavski na Arte. O nome desse segundo livro em português seria Stanislavski Dirige, que é um livro escrito por um ator que atuou sob a direção do Stanislavski, não é? Que é o Gorchakov. E é interessante que nesse livro ele vai contando realmente o Stanislavski dando a aula. Ele fala pelo Stanislavski, né, entre aspas. Então, na verdade, isso é uma coisa que a gente tem que ter noção, acho, quando a gente está lendo, que é saber que não, o Stanislavski não disse exatamente aquilo, é alguém contando como o Stanislavski estava falando. É como se eu chegasse aqui e falasse, então, gente, vocês... E o meu, sei lá, o meu tio que falou tal coisa. Não é exatamente o que ele falou, é eu contando o que ele falou. Mas o Gorchakov, ele escreve diálogos mesmo, né? Ele fala ali, ele mostra o Stanislavski falando como se o Stanislavski realmente estivesse dizendo aquilo. Então eu acho super interessante, mas com essa atenção aí. E o terceiro livro em inglês é o Stanislavski and the Actor, que em português seria Stanislavski e o Ator, que, na minha opinião, é um dos melhores livros, que pena que também que não tem em português, é um dos melhores livros para se entender as pesquisas finais do Stanislavski sobre as ações físicas, porque o livro é sobre isso, focado nesse período das ações físicas. E a quarta e última parte desse livro, que esse livro é dividido em 4 partes, são transcrições de aulas do Stanislavski, meio que das últimas aulas que ele deu. Então tá lá o Stanislavski falando com os atores como se fossem diálogo mesmo, né?
Tá lá, Stanislavski, 2 pontos, e a fala do Stanislavski com os atores. E eu adoro essa questão de diálogo, isso incluindo também o livro do Gorchakov que eu citei e tal, porque isso realmente dá a noção e cria na gente uma imagem do como o Stanislavski estaria falando, e como é em diálogo também mostra a resposta de com quem ele estava falando, e ele falando depois respondendo a outra pessoa, é bem legal. É bem legal. E agora alguns livros que tem em português que também dão um pouco essa noção. É o Stanislavski Ensaia Memórias, não é? Que também é sobre um ator, que foi o Vassily Toporkov, falando da experiência dele, também sendo dirigido pelo Stanislavski, é bem parecido aí com o Stanislavski Directs nesse sentido. Que também tem diálogos com o Stanislavski, enfim, bem legal. Qual mais? Tem o Stanislavski, esse aí é um livro brasileiro mesmo, Vida, Obra e Sistema, que também ali tem transcrições e traduções agora para o português de conferências que o Stanislavski dava, deu ali para alguns... enfim, para pessoas que queriam conversar sobre o sistema com ele. Tem algumas transcrições de aula também, é super interessante. Super interessante. Tem também o método da análise ativa, da Nair D'Agostini, que também é português, que no livro ela também faz umas traduções para o português dessas últimas aulas que ele deu, que eu também acho legal. Enfim, gente, acho que já deu para entender aí as fontes que eu vou usar, que são esses livros que mostram Stanislavski dando aula. Basicamente isso. Tirando a biografia lá, que foi o primeiro livro que eu citei, que fala uma visão geral dele, mas nessa biografia dá mais essa visão da relação dele com as outras pessoas com quem ele convivia e tal. Então vamos aí, finalmente, depois dessa super introdução aí de referências, vamos falar aí sobre Stanislavski, como que ele era. Cara, o mais interessante é que se a gente pega o que o Gorchakov escreve no Stanislavski Directs, Stanislavski dirige, tendo a gente essa noção de que ele tá falando como se o Stanislavski estivesse falando, e se a gente compara com como o Toporkov conta, também com diálogos e tal, e se a gente compara também com as transcrições das aulas, de fato, como ele estava falando ali com os alunos, a gente vê que tem semelhança. Então mesmo o Toporkov ou o Gorchakov, mesmo que eles tenham escrevido ali de forma de lembrança, né? Eu lembro que ele falou algo assim e escreve o diálogo lá. É muito semelhante com as aulas transcritas de fato. Então, pelo menos uma noção do comportamento do Stanislavski, que eu acho que já dá pra gente ter. E a principal característica do comportamento dele é que ele era claramente uma pessoa muito difícil de lidar. Ele era uma pessoa claramente muito cabeça dura. O que eu quero dizer com isso? Ele acreditava muito nas coisas que ele acreditava. E para fazerem ele mudar de ideia era uma luta. Nas aulas, com os alunos, não era incomum ele meio que dá a impressão de que se o seu aluno não conseguia fazer o que ele pedia, era meio que o aluno que estava fazendo errado, e não exatamente ele explicando de uma forma meio bagunçada, porque isso é uma característica do Stanislavski. Ele era muito verborrágico. Isso aí tanto nos livros dele também, não só nas aulas, mas nos livros também. Ele via falando e ele meio que falava uma coisa em cima da outra, ele não parava de falar. E isso às vezes mais confunde até a gente que tá lendo, imagina ali os atores que estavam com ele, mas acaba mais confundindo a gente às vezes do que ajudando. E às vezes o que ele falava, na teoria, fazia completo sentido, mas na prática não é tão fácil assim de colocar. Ele chegava a ficar meio abstrato as coisas que ele falava, de tanto que ele falava. Então, ele falava com os alunos, depois pedia para eles praticarem. Daí os alunos ou não conseguiam, ou falavam que não tinham entendido, e ele meio que dava a impressão de que, tipo, como assim você não entendeu? Sendo que claramente o que ele estava falando era super confuso, sabe? Ele não tinha essa didática, Stanislavski não era uma pessoa muito didática. E é importante a gente lembrar também que o Stanislavski, ele nunca foi o principal professor do seu próprio sistema. Quem dava aula do sistema dele eram os pupilos dele. Ele focava mais na direção das peças lá e de vez em quando dava meio que uma aula magna. Stanislavski, ele nunca foi professor de toda semana ele vai dar aula do sistema dele, não era assim. Ele não era assim. Então a gente pode até supor
que os alunos dele tinham mais didática do que ele. Ele meio que guiava o desenvolvimento das ideias e passava isso para os pupilos, mas quem dava aula mesmo eram os pupilos. Stanislavski era uma pessoa, então, claramente muito difícil de lidar. A gente tem registro dele tendo piti. Dele teve um ensaio que ele estava fazendo que ele ficou tão estressado que ele começou a falar francês, porque ele falava francês. E só de birra ele ficava falando francês pra ninguém entender mesmo o que ele estava falando. Depois ele até pediu desculpas, tal, não sei o quê. Ele era uma pessoa muito severa, ele cobrava muito, mas ele se cobrava muito também. Stanislavski era uma pessoa que se cobrava muito também. O que mais que a gente pode falar da personalidade? Na verdade, isso que eu vou falar agora vai ligar um pouco com a vida dele, mas eu acho que vale a pena falar aqui. Stanislavski, ele sempre foi uma pessoa que teve muita dificuldade na escola. Sempre foi, é ótimo, né? Na infância dele, ele sempre teve muita dificuldade na escola. Ele não tirava nota boa, ele nunca se deu bem em aulas, no geral. Stanislavski, ele nunca foi muito bom aluno nesse sentido. Ele tinha dificuldade de aprender as matérias da escola, ele tinha dificuldade nas aulas que ele foi fazer de canto, por exemplo, de voz. Ele nunca se deu bem. Stanislavski, ele sempre se deu melhor nele com ele mesmo, assim. A sorte dele é que ele era rico. Ele nunca precisou, de fato, trabalhar para viver. Ele era herdeiro mesmo, ele herdou tudo. Não sei se foi na biografia dele, agora não tenho certeza. Mas em algum lugar, acho que é realmente no His Life and Art. Aquele primeiro livro que eu citei, que é o meu livro favorito. Fala que talvez ele nunca teve que passar um pano no chão na vida dele. Ele nunca teve esse tipo de preocupação que nós, meros mortais, temos. Não é? Mas essa cabeça durice que ele tinha, essa autocobrança que ele tinha, tanto com ele mesmo quanto para os outros, era algo que a gente vê que ao mesmo tempo machucava muito ele. No sentido de que, assim, Stanislavski, ele morreu, gente, sem conseguir chegar no que ele queria chegar. Que era encontrar um método mais adequado para ajudar os atores a vivenciarem o personagem. Ele conseguiu chegar nas ações físicas, mas ele morreu muito antes de ter concluído qualquer coisa. E isso é uma coisa que a gente vê em cartas que ele escreveu na época. Ele falando, tipo, eu sei que eu estou morrendo, eu sei que não vai dar tempo de terminar. E a gente vê o sofrimento dele. E a gente vê o desespero dele de tentar, de alguma forma, conseguir passar pra frente o que ele tinha descoberto até o momento. E uma dessas formas foi abrindo o estúdio de ópera dramático para pesquisar as ações físicas e passar para os pupilos dele, de forma prática, o que ele estava pesquisando. Porque nessa época, um pouco antes de ele morrer, ele ainda estava terminando os livros e tal, mas ele meio que chegou à conclusão de que ele sabia que não ia dar tempo de passar tudo pros livros, não ia dar tempo dele escrever tudo. Então ele chegou e falou, tipo, não, eu vou tentar passar pelo menos de forma prática, para que daí depois o pessoal, sei lá. Bom, gente, achei que estava gravando o vídeo até o final, terminei, me despedi, foi olhar, parou de gravar no meio. Vou tentar ir retomar da onde o vídeo cortou, mas Stanislavski, ele claramente estava meio desesperado, né? Claramente ele entrou ali num certo pânico de não conseguir passar para frente o que ele estava desenvolvendo nesse final de vida, né? Então ele começa a tentar passar isso de forma prática no estúdio de ópera e arte dramática. E com 75 anos ele vai morrer sem ter conseguido de fato chegar aonde ele queria, que era realmente aprofundar essa questão das ações físicas mais e chegar num método, enfim, que para ele seria mais adequado aí para ajudar o ator a vivenciar. Isso tudo para falar que ele se cobrava muito, isso até o final da vida dele. Na biografia fica muito claro que, tipo, enquanto ele estava lá com 75 anos já morrendo, a mente dele ainda era de uma pessoa jovem, e o corpo dele meio que não deve ter aguentado isso e morreu. Morreu ali. Enfim, para fazer um resumo de tudo que a gente falou aqui até agora, sobre essa personalidade do Stanislavski, espero que eu tenha conseguido aí criar na cabeça de vocês uma imagem, né, desse Stanislavski humano, ele falando com os atores ali. Stanislavski era uma pessoa muito exigente, às vezes grossa, às vezes bem insensível, não é?
Eu não sei se até onde o vídeo gravou eu já falei o que eu vou falar agora, mas se eu já falei eu vou falar de novo, espero que vocês entendam. Mas tem relatos até de ensaios que os atores choravam com ele porque ele ficava exigindo muito coisas que os atores não conseguiam fazer. E tem um relato específico de uma atriz que chorou, de desespero mesmo, que ela não estava conseguindo chegar onde ele queria. E ele ainda ficou, nossa, é isso mesmo que eu quero pra cena, exatamente isso. A atriz lá toda desesperada e tal. Então dava pra ver que a mente dele era muito focada no trabalho e no que ele queria, e isso acabava distanciando ele emocionalmente das pessoas. Ele não era uma pessoa com muita sensibilidade e, de novo, nem com muita didática, não é? Mas o que a biografia dele também deixa bem claro é que o Stanislavski, fora dessa parte profissional, ele era sim uma pessoa amorosa com a esposa dele, com os filhos dele. Ele era uma pessoa que se preocupava com os amigos dele, se preocupava bastante. Ele só não tinha muito esse tato, principalmente na área profissional e quando ele estava ali ensinando ou tentando ensinar o que estava na cabeça dele, passar o que estava na cabeça dele para os atores. Ele levava os atores a ficar doido assim. Enfim. O pessoal até que trabalhava com eles mesmo, tipo, os parceiros dele mesmo de negócio, né, como um Danchenko, eles falavam que o Stanislavski era meio biruta, assim. Stanislavski parecia várias vezes até infantil. De tantas vezes que ele queria alguma coisa, meio maníaco, assim, sabe? Mas é aquilo, né? Agora, finalmente, para fazer um resumo, Stanislavski era uma pessoa que se preocupava muito com o que ele fazia, chegando a ser insensível, porque a mente dele era realmente muito focada naquilo. Mas ele era assim porque, claramente, ele se importava também. Não é uma justificativa para ser insensível ou grosso, nem nada disso. Eu acho que como professor a gente tem que desenvolver uma didática, se a gente não é sensível, a gente tem que tentar desenvolver uma sensibilidade ali, senão não tem por que a gente estar fazendo o que a gente está fazendo. É isso que eu acredito mesmo. Mas o Stanislavski claramente se preocupava muito com o que ele estava fazendo, ele era claramente viciado no que ele estava fazendo. Até ele morrer, a cabeça dele ficava pensando nisso o tempo inteiro. E é isso. Espero que aqui eu tenha conseguido dar uma geral sobre quem foi humanamente o Stanislavski. Curtam, comentem, compartilhem, gente. O que vocês acharam do vídeo? Me falem aí, se inscrevam. Na descrição do vídeo, link para quem quiser se tornar membro do canal. Link para as minhas outras redes sociais também, quem quiser me seguir lá, nesses outros lugares. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o meu próximo vídeo aqui no meu canal. Tchau, tchau.